E o agro é tech, o agro é pop, ele não é responsável por destruir a Amazônia, transformar tudo em pasto, pela quantidade absurda de veneno que vai parar na nossa água, no nosso solo. O agro não tem nada a ver com manutenção de pobreza no Brasil, com o fato de que ainda existe trabalho escravo no campo. O agro é ótimo para o pequeno produtor e ele não beneficia apenas o latifundiário que lucra com ele. Um beijo, Tereza Cristina! 1º de abril! Bom, como você já deve ter visto em algum local desta tela, o tema do vídeo de hoje é agroecologia e agricultura familiar. E pervertidinhos, pervertidinhas e as pessoas que frequentaram convento na primeira infância como eu, esse vídeo se pretende que a gente possa fazer, vai estar cheio de coisa na descrição, tá? Podcast, enfim, material para vocês estudarem. E ele se pretende que a gente possa fazer uma discussão sobre emergência, importância e um futuro. A gente caminha por uma era que os nossos amigos ecossocialistas há muito nos dizem, que é uma era que ou a gente entra no ecossocialismo ou a gente vai entrar na extinção. É porque estou gravando aqui antes, mas esse vídeo vai ao ar na coisa mesmo do 1º de abril, né? O dia da mentira ou do você escolhe. Mas tem uma série de coisas que estão acontecendo no país que eu queria que fossem mentiras, né? Agroecologia como salvação é uma grande verdade, né? Mas vamos pensar coisas que a gente queria que fossem mentiras. O TRF5 acabou de decidir que o governo federal agora pode celebrar, comemorar o golpe civil-militar no Brasil de 64. A gente tem também uma outra coisa que a gente sonhava que fosse mentira, né? Que é o projeto de lei 5.435 de 2020, do senador Eduardo Girão, do Podemos, né? Podemos Suprar, vai ser o nome do partido agora, que vai gerar bolsa né? Para que mulheres que foram vítimas de violência sexual e engravidem, levem suas gravidezes ao cabo, né? Gerem esses bebês frutos de violência sexual. E eu gosto muito do projeto de lei porque ele fala sobre direito à paternidade do estupro. Olha que fofo, gente. A gente passou de 300 mil mortos no Brasil por ineficiência e inação do Estado. E o Dr. Miguel Nicoleles fala que se nada for feito, se a gente não tiver uma mudança brusca e imediata no curso das ações, a gente pode chegar em 500 mil de mortos até o meio do ano. O Brasil entra para a história com a triste marca de, além dos Estados Unidos, ser o único país que passou 3.000 mortes dia, sendo que a gente já teve dia com mais de 3.600 mortes por causa de coronavírus. Aliás, dia 23/3, quando a gente bate a triste marca, o acéfalo do presidente faz um pronunciamento repleto de mentiras. O Arthur Lira, presidente da Câmara, acabou de falar sobre um sinal amarelo para o governo Bolsonaro. Que bom, né? Que só precisou morrer 500 mil de brasileiros para que o Congresso acendesse um sinal amarelo. Ai, gente, eu tô tão contente com o rumo da política institucional no Brasil. E outra coisa que eu queria que fosse mentira é que tem plano de saúde no Brasil oferecendo o kit Covid para idosos composto de cloroquina e whey protein, né? A gente queria muito que fosse mentira. Isso sem falar na médica, que nebulizou pacientes com cloroquina e matou 3 pacientes por causa da nebulização. E a última coisa também que eu queria que fosse mentira é que o Átila Marinho acabou de nos avisar que o Brasil desenvolveu 3 novas cepas, 3 variantes do vírus que podem ser resistentes à vacina. Bom, mas agora que a gente já passou pelo que é mentira e o que a gente desejaria que fosse mentira, a gente começa o vídeo. Então, antes da gente começar propriamente o assunto da agroecologia, né, de uma reforma rural, e falar sobre justiça social, um caminho para o Brasil, sobre a história do nosso país, eu quero deixar aqui listadas as referências que eu vou usar de início no vídeo. Se você clicar em descrição, vão aparecer todas as referências que eu estou usando, inclusive as complementares, como
podcast, mapa de agrotóxico e etc. A gente começa com 2 livros bárbaros, tá? Você precisa lê-los. O primeiro do Rob Wallace, chamado Pandemia e Agronegócio, Doenças Infecciosas, Capitalismo e Ciência, no qual o Rob Wallace vai falar sobre como, né, essas ondas de contaminação, a gripe aviária, a gripe do porco, as variantes e até mesmo a nossa pandemia de agora, são resultado de um avanço capitalista sobre as áreas que deveriam ser mantidas como naturais, como florestas, como o uso do solo para monocultura, o uso capitalista da agroindústria faz com que essas pandemias cheguem até nós. O segundo livro é do Luiz Marques, Capitalismo e Colapso Ambiental. Esse aqui é um pouco mais desesperador, tá? E logo na introdução existe uma figura de uma pirâmide tentando explicar pra gente que nunca houve na história do planeta um momento de tamanha desigualdade de poder e de dinheiro como esse no qual a gente vive. A terceira dica é o canal do Thiago Ávila, o Bem Vivendo, e uma playlist que eu tô deixando aqui listada para vocês sobre o agronegócio e o mundo no qual vivemos. Thiago preparou 5 vídeos explicando o assunto, se a gente quiser se aprofundar, se a gente quiser se apropriar, e é um trabalho muito bom que eu tô deixando recomendado para vocês. A próxima referência é o podcast Jornal do Veneno, da Ju Gomes. Você acha ele em todas as plataformas, é super importante ouvir. Por último, o portal de notícia De Olho nos Ruralistas. Eu comecei um vídeo mandando um beijo para Tereza Cristina, não é à toa. Tô também deixando aqui 3 artigos científicos do Paulo Peterson e do Denis Monteiro sobre agroecologia ou colapso ambiental. E agora que a gente tirou da frente as referências bibliográficas, ou melhor, que a gente construiu o alicerce científico sobre o qual vamos fazer nosso debate, é importante pensar qual é a urgência e a emergência da gente discutir a agroecologia, a reforma agrária, da gente pensar essa saída para o Brasil. Acho que não é nenhum mistério para vocês, né? Por exemplo, o fato de que por ano a gente tem 500 mil toneladas de veneno, né, de agrotóxico sendo utilizado no nosso país, o que representa 20% da produção de agrotóxicos do planeta. E é um gasto para o nosso país de 35 bilhões ao ano. Ou seja, a gente gasta um valor absurdo para apodrecer o nosso solo e tornar irrevogável um processo de destruição das nossas águas. Além disso, é importante contar para vocês que todo mundo que tenta parar o agronegócio ou que tenta chamar a nossa atenção para a importância da gente pensar meio ambiente e reforma agrária no Brasil acaba assassinado, né? O Brasil é o país do planeta que mais mata ativistas ambientais. Numa lista muito curta dos principais nomes que vem à memória, em 88 a gente tem o Chico Mendes, em 2005 a missionária Dorothy Stang, também em 2005 um assassinato brutal de mais uma liderança do MST, o nosso companheiro de luta, Jaelson Melquiades. A gente poderia também falar da professora Larissa Bombardi, né? E de que agora ela precisa fugir do país depois de ter publicado a geografia do uso de agrotóxicos no país e a íntima relação que isso tem com os mercados da União Europeia. Vale contar para vocês que o Thiago Ávila, nosso camarada que eu indico no começo do vídeo, acabou de ser preso no Distrito Federal por estar lutando contra, durante a maior pandemia do século, o despejo de famílias que trabalham para ecologia, famílias que trabalham com a catação e a reciclagem de materiais descartados. Mas, dona Ritinha, já vou ter que pausar o vídeo, porque tá me dando taquicardia. Não, meus anjos. Esse é o lixão, né? Eu começo pelo lixão para falar: oi, anjos, é urgente, tá? Não dá para você esperar semana que vem, mês que vem, ano que vem, seu próximo trabalho para começar a agir. É para começar a agir agora. Mas vamos para a parte boa. É importante que a gente saiba que existem ações, grupos, organizações que tentam frear
esses avanços do agro-pop, né, da agroindústria, que tentam construir um futuro numa outra direção, né? Importante de cara que você saiba, estou deixando uma matéria de 2019 que lista 35 coisas que você precisa saber sobre o MST. E aí você pode usar na sua próxima conversa com seu tio ou tia reacinha, né, quando a pandemia acabar, ou mandar no grupo da família e ver o circo pegar fogo. MST é um desses exemplos. O Movimento Sem Terra é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. A gente está falando de 27 mil toneladas, né? Então, enquanto o arroz da agroindústria, né, do agro-pop, chega a custar R$ 40 o saco, o arroz do MST seguiu durante a pandemia sendo vendido por menos de 1/3 desse valor. Isso sem falar nas mais de 4 mil toneladas e as mais de 750 mil marmitas distribuídas na periferia pelo MST durante a pandemia. Aonde estava o grande produtor do agronegócio? E estou aqui falando do MST porque a prática do MST é agroecologia. Todas as faculdades que se prezem, os cursos sérios, né, que pensam sobre o meio ambiente, que pensam sobre o uso da terra, já inseriram agroecologia nos seus currículos de estudo, né? Esse modo de lidar com a terra e de fazer o plantio que data das populações campesinas, dos quilombolas, dos povos indígenas, que foram povos que viveram sem destruir o planeta para produzir seu sustento. Vale contar para vocês também que o Armazém do Campo, essa iniciativa do MST levar a comida até a cidade, agora tem loja virtual, né? Eu participei de uma live de inauguração, ó, vou deixar aqui a arte com os meus camaradas. Vale contar também para vocês que o MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, tá com uma campanha de financiamento, tá aqui na descrição, para construção de cozinhas coletivas pelas cidades no Brasil. Essas cozinhas coletivas têm o objetivo de fazer com que não falte mais comida do que já está faltando na mesa do povo pobre e periférico do país. Estou deixando aqui também o @Voz da Comunidade e a campanha deles, #Prato das Comunidades, né, que visa arrecadar para distribuir comida para as pessoas na periferia. Vocês precisam saber, o agravamento da crise econômica que já existia, mas que é deflagrada, que se aprofunda, que se enraiza por causa da não ação política, por causa de não termos políticas públicas, da ineficiência do Estado, etc., vai fazer com que a população brasileira passe fome. Nós já voltamos para o mapa da fome da ONU, nós já passamos da dezena de milhão de população em situação de instabilidade e insegurança alimentar. Enquanto isso, onde está a bancada ruralista, né? Nossa camarada Natália Camargo está produzindo material nas redes sobre os ataques que a bancada ruralista está fazendo, tentando passar a boiada, como o Salles disse, agora, por exemplo, ao PNAE, né, o Programa Nacional de Alimentação. Eles querem que nutricionistas não tenham mais nada a ver com a feitura dos cardápios das crianças, das merendas escolares, e eles querem inserir no cardápio processados e lixo que sobra da indústria da carne. Ou seja, exporta o que é bom e com o lixo que fica aqui, põe na merenda das crianças pobres. Olha que bancada maravilhosa! Desde 2016, o Greenpeace tem uma campanha de conscientização chamada Agricultura e Alimentação. Eu estou produzindo esse vídeo com a ajuda da galera do Greenpeace para falar sobre essas emergências. A discussão é que a gente precisa urgente de uma transição no sistema de produção alimentar. A gente precisa sair de uma matriz que visa o lucro, a produção de commodity para exportação, para uma matriz que pense em sustentabilidade, em regenerar e recuperar solos, em não destruir aquíferos e mananciais e em produzir alimento para a população e não lixo. Desde o 1500, o Brasil está configurado para o resto do mundo como uma colônia de extração ou um celeiro do planeta, né? Um território que produz essas commodities que vão virar ração, os bichos que vão ser exportados. Quando eu estou falando commodities, se você não conhece o debate,
são esses produtos que circulam economia agrária, né? Café, açúcar, milho, soja. Então, o Brasil está, desde sempre, historicamente, configurado desse jeito. Sou professora de literatura, quem não sabe, estou contando, mas conto isso todo vídeo também, vocês devem estar careca de saber. Quando dou aula de Jogos Vorazes, né, do livro, eu falo, olha que loucura, gente. Imaginem um mundo Apocalíptico, tá? Distopia. Imaginem um mundo no qual a galera vive bonita e cheirosa na capital, tá? Não é a França, é a capital, não tem nada a ver com a centralidade do sistema capitalista, não é Londres, tá? Não é a Suíça, a Noruega, não. E aí a galera vive bonita na capital, enquanto os bandido vive extraindo metal. Isso aqui não é a Índia, tá? Extraindo produto agrícola. Isso aqui não é a Bahia. Então a galera se mata para sobreviver, enquanto a galera da capital se diverte com o processo, né? Não estou falando de Londres e da França. Então, quando a gente está falando sobre isso, a gente está mexendo num vespeiro que é o funcionamento da economia mundial, né? A gente está falando sobre uma coisa chamada teoria marxista da dependência. Estou deixando aqui listado um vídeo do Jones Manuel, um vídeo do professor Humberto Matos, no qual eles explicam teoria marxista da dependência. Lá nos anos 90, o FHC, o príncipe da sociologia brasileira, né? Credo. Quero distância dessa família real. Ele era um entusiasta dessa divisão social do trabalho no mundo, né? De que estava tudo bem que o Brasil fosse um agroexportador de commodity, que dava pra gente se desenvolver assim. Pula para 2020, olha só como é que estamos. É disso que eu tô falando. Quando a gente olha esse cenário, a gente tem que tentar olhar uma totalidade, né? Como politicamente o agronegócio é manejado e como isso impacta nas nossas vidas. Então, a gente tem o imbecil do presidente ocupando um púlpito da ONU para dizer o seguinte, peguei até as aspas do nosso agronegócio continua pujante. Ele fala isso na mesma semana para a ONU, no qual o IBGE mostra que o Brasil volta para o mapa da fome. Então, continua pujante para quem? Continua pujante para quê? Se esse dinheiro nunca existe, se esse dinheiro não volta, espero que você assista os vídeos do Tiago Ávila, esse agronegócio é deficitário. Se não tiver ajuda do governo, não dá para produzir desse jeito. É burro, é um negócio burro. Então, quando a gente fala no superávit primário, na balança de importações e exportações, como que um país que tem mais de 10 milhões de pessoas em situação de instabilidade alimentar, não sabendo se elas vão passar fome ou não, e gente, eu tô falando da população campesina, tá? Tô falando que quase a metade, 40 e tantos % de quem mora no campo não sabe se vai almoçar amanhã. Como esse país exporta 5,67 bilhões em janeiro só de produtos agrícolas? A conta não fecha, né, moçada? E a resposta para tentar entender isso está em tentar entender o processo histórico. Estou falando para vocês que o Brasil é mais ou menos esse lixo desde ali do 1500, né? Quando Portugal decide que é para rapar o que tem aqui e levar para lá. Quando a gente pensa no nosso processo histórico, se a gente olha ali para os anos 60, a gente começa a entender como que aquilo deu nisso, né? João Goulart, lembra o que tomou o golpe de 64, que agora vai poder ser comemorado? O João Goulart, ele acabou de viajar para a China para ver como que a China, nos anos 60, está fazendo reforma agrária, está distribuindo terra para pobre, está fazendo com que a população campesina não precise de êxodo rural, possa continuar produzindo para abastecer, né? E aí o João Goulart sequer volta, né? Ele vai voltar da China para pensar a reforma agrária no Brasil e vai ser deposto. Né? E começa uma ditadura civil-militar. Por que civil-militar? Porque quem que apoiou os milicos, gente? A bancada ruralista. Tem outra merda também chamada Revolução Verde, né? Não sei, verde de vômito, né? Verde que a gente fica de fome. Que a partir ali da Segunda Guerra Mundial, tem essa política mundial de que olha que bonitinho, gente, dá pra fazer uma berinjela desse tamanho. Dá pra fazer uma abóbora que tem 2 cabeças, né? Dá pra fazer uma maçã com rim, dá pra fazer uma pera que sangra. É só lotar de agrotóxico. E essa Revolução Verde era a ideia de que olha, se a gente usar bastante agrotóxico, ninguém passa fome. E aí eu tô deixando aqui o vídeo da dona Sabrina, maravilhosa, Fernandes, falando, e que legal, né, moçada? Parece que dos anos 60 pra cá, enchemos
agrotóxico e ainda estamos passando fome. E o que a gente vê são essas políticas, os acordões, né, as bancadas se infiltrando e de que modo elas vão tomando poder para si. Né? Segundo o IBGE que está sendo desmontado, IBGE que a gente não sabe com os cortes do se vai ter grana para fazer censo esse ano. Sem censo a gente não tem essas informações, né? O IBGE vai listar que de 2000 a 2019, em 19 anos, as áreas nas quais a gente plantava arroz e feijão encolheram respectivamente 53% e 37%. Enquanto isso, as áreas de monocultura, milho, soja, café, cana, se expandem. E enquanto o boçal do Bolsonaro comemora Nunca exportamos tanto. os dados são de que 44% das famílias no campo estão em estado de insegurança alimentar. E o que pode mudar esse cenário? Meus anjos e minhas anjas, vamos lá, se vocês acompanham, eu tô até cansado, eu olho até pro lado, né, que é para ver se, sei lá, Santa Terezinha, Tereza Cristina, me dá uma luz, porque assim, eu canso, mas eu volto já renovada. Se vocês acompanham meu trabalho desde o início, vocês sabem, não existe saída individual para problema social. Vamos repetir? Não existe saída individual para problema social. Como que a gente muda esse cenário? Com luta social, né? Todo vídeo até a Rita fala, você já se coletivizou? E se você está assistindo essa merda desse vídeo nessa semana e ainda não se coletivizou, meus anjos, para eu achar você, descobrir onde você mora e te dar uma facada, é 2. E eu não dou facada mal dada igual os uns e outros, não. Se fosse eu, essa facada tinha feito história, gente. Então vamos lá, não há saída individual, você entendeu. Mas o que a gente pode fazer? Individualmente, a gente pode fazer coisas, né? Eu tô deixando aqui o Armazém do Campo, o Instituto Feira Livre, o Mercado Chão, o Raízes, todas essas iniciativas que ligam, tira o mercado, a grande rede de mercado do jogo e liga o pequeno produtor rural com a sua casa, né? A feira de orgânicos do MST, as feiras de pequenos produtores na cidade. Isso é o que você pode fazer assim para espiar sua culpa burguesa, né? Fazer igual a Tina. É o mínimo, é o zero. Só que existe uma luta política que precisa ser encabeçada. Eu falo tanto e com tanto entusiasmo dos meus camaradas do ecossocialismo, desses movimentos da agroecologia, dos quilombolas, dos povos indígenas, né? Do bem vivendo. Porque não existe alternativa para gente que não passe por aí. Se as nossas lutas não nomeiam os nossos inimigos, se a gente não entende que não há futuro numa terra arrasada, como a Sabrina sempre nos fala, meus amor, a gente não faz nenhuma luta. Tá? Esse é o ponto zero da nossa luta política, é garantir que haja um próximo século. A ONU tem um programa de alimentação mundial que já recebeu o Nobel da Paz e tudo, e assim como o Greenpeace, assim como o MST, eles estão apontando desde sempre que a gente precisa mudar a matriz de produção, né? Agronegócio é o fim do mundo. Ele não serve para nada, a não ser para continuar enchendo os bolsos de dinheiro de quem sempre encheu, né? Os chefes de capitania hereditária, os latifundiários. A nossa alimentação, que a gente põe no prato, vem do pequeno produtor, né? Os mercados são abastecidos por pequenos e médios produtores. A verdura, o legume, a fruta que você come vem do pequeno e do médio produtor. E a gente precisa de um sistema que não esteja focado em destruir e lucrar, mas num sistema que esteja focado em colaboração, alimentação e preservação. Estou fazendo esse vídeo, deixando todas as referências, chamando a atenção de vocês, porque, gente, é para ontem essa luta. Né? É estarmos informados, entender do que estamos falando. Eu começo com 2 livros que falam sobre fim do mundo ou ecossocialismo, porque o tempo está acabando. Né? A gente tem previsões de que a partir de 2030 o clima do planeta vai começar a ficar hostil com os seres humanos. E se a gente pretende ter um mundo para seres humanos, a gente precisa lutar contra esses vilões históricos que há muito lutam contra a gente e a nossa vida no planeta. É isso. Espero que vocês tenham gostado, que se informem e que se instrumentalizem para fazer luta coletiva, tá? Até semana que vem. Beijinho. Tchau.